Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria, meu irmão, nós nos reunimos mais uma vez para esse momento de partilha da Palavra de Deus, a fim de, à luz da Palavra, buscarmos a vontade de Deus, as inspirações para este novo dia. Nós estamos na 20ª semana do tempo comum. Nós então vamos nos dispor para esse momento de oração, pedindo as luzes do Santo Espírito de Deus que nos conduza, nos ajude a beber desse tesouro preciosíssimo da palavra. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. Gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. A palavra de Deus de hoje está em Mateus, capítulo 19, versículos 16 a 22. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, alguém aproximou-se de Jesus e disse: Mestre, que devo fazer de bom para possuir a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Um só é bom. Se queres entrar na vida, observa os mandamentos. O homem perguntou: Quais mandamentos? Jesus respondeu: Não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. O jovem disse a Jesus: Tenho observado todas essas coisas, que ainda me falta? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando ouviu isso, o jovem foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, nós nos deparamos hoje com esta narrativa de um dos muitos chamados que Jesus realizou ao longo de seu ministério público. Mas esse chamado que Jesus realizou acabou sendo frustrado, porque aquele que foi chamado não foi capaz de dar o passo decisivo em direção ao seguimento de Jesus. Era um jovem virtuoso que procurava viver a fé e todas as exigências que decorrem da fé, observava os mandamentos, e ele então vai até Jesus procurando o que ainda falta para ele ser perfeito, o que ainda falta para complementar tudo aquilo que ele já havia vivendo há um tempo. E Jesus então faz a ele esta chamada decisiva. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá o dinheiro aos pobres e terá um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas a palavra termina dizendo que aquele jovem foi embora com o coração entristecido. Ele que no início da narrativa vai até Jesus, desejoso de chegar a essa perfeição, de viver aquilo que Deus esperava, desejava para ele, ele acaba no final voltando entristecido, porque diz a palavra, ele era muito rico. Não foi capaz então de abrir mão da sua riqueza, de dar esse salto decisivo a qual Jesus lhe convidou. Então nós temos aqui uma reflexão sobre a nossa liberdade diante do chamado do Senhor. Claro que todos nós somos livres para seguir ou não, para optar ou não pelo Senhor. Mas quando nós fazemos a opção pelo Senhor, não é a mesma coisa se a gente não tivesse optado. Optar pelo Senhor aporta algo decisivo, importantíssimo para a nossa vida. Optar por aquilo que Jesus nos pede
eleva a nossa vida, planifica a nossa vida. E o jovem não foi capaz disso, porque se deparou com um grande empecilho, que é justamente o da riqueza. Não é que a riqueza em si possa ser um obstáculo, seja um obstáculo, mas ela pode ser um obstáculo na medida em que o nosso coração está centrado nas riquezas, na medida em que nós nos apegamos e nós absolutizamos os bens que possuímos. O jovem rico absolutizou a sua riqueza, o seu patrimônio, e por isso seu coração já estava preenchido. Jesus não pôde aí encontrar um lugar, um espaço para preenchê-lo. Penso que esta palavra, meus irmãos, nos interpela, primeiro, a perguntar como que nós estamos respondendo o chamado que o Senhor nos faz. O que ainda nos falta? Porque nenhum de nós ainda chegou ao 100%, né? Todos estamos a caminho. O que ainda nos falta? O que que nos pede o Senhor? E, ao mesmo tempo, quais são aqueles obstáculos, quais são aqueles empecilhos, impedimentos que nos impedem de uma entrega mais verdadeira, mais plena da nossa vida, do nosso agir, de tudo o que somos no segmento de Jesus. Peçamos, então, que, em meio a tantas coisas, no nosso coração tenha lugar para Jesus, para a sua proposta, que nos planifica, nos eleva e enche de sentido a nossa vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe você.